No princípio, o silêncio reinava absoluto. O universo era um caos de sombras sem forma. Foi então que a divindade lançou sua luminosidade pelo cosmos, moldando o continente onde habitam as mais diversas espécies, como os draconianos, os Oni e os demônios, além dos elfos, dos anões, dos centauros, das feras, claro, dos humanos. E dentro desse cenário complexo surge o protagonista da nossa história, Light. Depois de se despedir dos seus entes queridos, ele parte rumo à vida de aventureiro. Mas logo na chegada à cidade, a realidade cai como um balde d'água gelada no seu pescoço. Ser humano nesse mundo é basicamente uma desvantagem desde o berço. Ao bater na porta da Guilda dos Aventureiros, passa pelo registro inicial com uma atendente que já avisa de cara. Primeiro cadastro, começa no rank F. Ela pergunta se ele tem alguma habilidade especial, e ele responde que sim, é o gacha ilimitado. A moça não entende nada, como se ele estivesse falando mandarim com sotaque nordestino. Ele demonstra, basicamente, gira uma roleta mágica. E se você está esperando que saia algo épico dessa primeira tentativa, lamento te decepcionar, o cara tira um garfo entortado. Garfo entortado. Pelo menos por enquanto, né? Ele insiste, roda mais vezes, mas o universo conspira contra ele. Sai maçã apodrecida. Sai entulho mágico. Sai lixo dimensional. E a atendente vai acumulando aquela expressão de quem está avaliando um currículo com erros de ortografia. No final, ela confirma, ele permanece no rank F, que é basicamente o porão do porão da guilda. A moça ainda indica que pelo menos tem serviços simples disponíveis para ele no mural de recados. Ele se aproxima do quadro de avisos e já percebe que vai precisar de uma ajuda com a leitura. Ela esperava isso. Índice de alfabetização humana, baixíssimo. Recomenda, então, tarefas do cotidiano, como coleta de lenha ou carregar mantimentos, mas o pagamento por isso é irrisório. Light agradece mesmo assim, com um entusiasmo que a situação não justifica. Após uma jornada exaustiva de trabalho pesado, o saldo no bolso mal dá para garantir um teto sobre a cabeça. Mas pelo menos tem um lugar para dormir, que já é algo. O problema surge quando ele caminha pelas ruas mais sombrias da cidade e esbarra numa gangue de lobos que decidem que a culpa do contato é dele. A conversa vai direto para o ponto. Querem o que ele tem no bolso. Que, como já vimos, não é muito. Ele tenta resistir, mas leva uma surra considerável. Eles saem com os trocados enquanto Light fica no chão, com a lama como colchão e a humilhação como cobertor. É nesse momento desolador que uma mulher aparece, estende a mão e o toca com gentileza. Ele entra em pânico achando que sujou ela. Mas ela o abraça e explica que faz parte de um grupo formado por representantes de diversas raças. Eles garantem que ele não tem nada a temer com eles. Os integrantes revelam que encarnam as 9 espécies nascidas pela vontade da deusa, e por isso formaram esse coletivo. A elfa se apresenta como Sasha, o lobo como Garou, o draconiano atende pelo nome absolutamente original de Drago. Tem um Oni chamado Boro e o soberano demoníaco que responde por Diablo. Criatividade nos nomes. Nota 0, 10 nas intenções. A elfa negra se chama Sion, o anão atende por Nano. E aí vem o destaque do elenco de nomes, o centauro, que se chama, pasmem, Centauro. O pai deve ter tido um dia longo no hospital. Apresentados todos, eles revelam que faltava justamente o representante humano para completar a aliança das 9 raças. O objetivo deles é erradicar o preconceito racial e erguer uma sociedade mais igualitária, e precisam que ele embarque nessa missão. Light, ingênuo como todo protagonista de Isekai nos primeiros 20 minutos, aceita na hora. Mas como diz o velho ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Depois de um corte de cena, vemos o grupo já no interior de uma masmorra, com Light sendo escoltado e protegido pelos companheiros. Ele se sente um fardo completamente inútil. Sasha o tranquiliza, afinal, eles estão na masmorra mais extensa e letal do mundo. O restante do grupo faz piadinhas sobre os dois parecerem um casal. Bem combinado. Sasha fica vermelha e outro membro lembra que não podem arriscar o desempenho do grupo por causa do integrante humano. Todos concordam e prometem protegê-lo. Ele pode contribuir fazendo chá, e eles já agradecem antecipadamente. Eles avançam pelos corredores da masmorra até chegarem a um ponto específico no interior. Garou anuncia que esse é o local ideal. E de repente, algo muda em todos eles, como se uma máscara fosse arrancada ao mesmo tempo. Light nem percebe, ainda está separando as xícaras e esquentando a água. Quando vai chamar o pessoal pro chazinho, leva notícia, ele foi expulso do grupo. Não durou nem o suficiente para terminar a erva mate. Todos revelam suas verdadeiras intenções com a frieza de quem lê uma rescisão de contrato. Os humanos são considerados uma raça inferior e sem valor. Light, atordoado, pergunta: por que todo aquele teatro de bondade se agora o tratam como lixo? O grupo explica:
As instâncias superiores ficaram preocupadas com a habilidade do Gacha ilimitado. Acharam que ele poderia ser o lendário mestre. Então o integraram ao grupo para monitorá-lo de perto. Só que as habilidades dele se mostraram deploráveis e o dom, um desperdício. Agora ele é apenas um problema a ser eliminado. Sasha ainda revela com alívio que ainda bem que ele não é o mestre, porque se fosse, ela teria que se casar com ele. E se recusa categoricamente a se unir com alguém que considera inferior. Light não entende o que é esse tal mestre, mas Drago interrompe, já falaram demais, e tem ordens explícitas. Para erradicar qualquer ameaça em potencial. Gar avança com um soco direto no rosto de Light, que recua em desespero tentando sobreviver. Sasha entra no modo arqueiro e crava uma flecha na perna do coitado. Eles contemplam o sofrimento dele enquanto Gar aplica uma surra sistemática. Drago exige agilidade. Precisam anunciar depois que o humano do grupo morreu, em um ataque de monstro. Mas se ele estiver com o rosto todo destruído, não vai parecer crível. Precisam ao menos disfarçar a causa da morte. Light se arrasta pelo chão, em desespero total, sem entender como chegou a esse ponto. No auge do desespero, ele grita seu desejo de continuar vivo, e do nada, um círculo de luz se materializa sob seus pés. Drago entra em alerta máximo. É uma armadilha de teleporte ativada. Gar avança para finalizar Light antes que seja tarde. Mas o destino tem outros planos, e Light desaparece. Ele emerge em outro setor da masmorra. O pior setor. O mais profundo. Percebe que escapou das garras dos traidores, mas provavelmente vai morrer de qualquer forma se topar com alguma criatura daqui. As lágrimas vêm misturadas com raiva. Ele acreditava genuinamente que aquelas pessoas eram honestas. Agora toda essa ilusão foi destruída. Ele lembra que eles tinham ordens para eliminá-lo, e se questiona quem está por trás disso tudo. Mas isso fica em segundo plano. O que pulsa nele agora é uma sede de vingança crua. Ele jura que vai cobrar de cada um deles. Mal termina de jurar e um monstro descomunal emerge diante dele. Nível 1000. A armadilha o teleportou para as profundezas mais perigosas do abismo. Apesar de tudo, ele não vai morrer aqui. Se recusa. E diferente de outros protagonistas que evoluem aos poucos sob sofrimento acumulado, esse aqui vai direto ao ponto, ativa o gacha. A roleta começa a girar de um jeito completamente diferente do que ele já viu. Algo extraordinário está acontecendo. E de dentro desse fenômeno emerge uma figura feminina, de poder absurdo, que neutraliza os monstros ao redor sem nem suar. Ela declara que não haverá misericórdia para quem ousar tocar em seu mestre. Light observa, estupefato enquanto ela se aproxima, se ajoelha com elegância e, ao notar que ele está ferido, cura todas as suas lesões com naturalidade e solicita com delicadeza que ele lhe conceda a honra do seu nome. Light se apresenta e a invocação passa a chamá-lo de mestre com uma devoção quase desconcertante. Segundo o código de honra das donzelas, ela é compelida a servi-lo eternamente. Lealdade absoluta, sem cláusulas de rescisão. Ele pergunta quem ela é e ela se apresenta com a mesma calma de quem diz o número do CPF. Mei, a donzela que ele estava destinado a invocar. Nível 9999. Uma carta super ultra rara. O cara basicamente ganhou o 50-50 do gacha na pior situação possível. Ela promete estar ao seu lado para sempre, mas Light mal consegue processar. O dom dele só produzia entulho até agora, então é impossível que uma existência desse nível viesse dele. Mei pede que ele simplesmente a chame pelo nome, e Light eventualmente aceita. Ela solicita permissão para usar sua habilidade de avaliação e examinar os parâmetros do gacha ilimitado. Light fica surpreso. Ela diz que não é o dom dela, mas uma de suas habilidades inatas. E avisa, é inconcebível que o dom dele seja ruim de verdade. Ela avalia e descobre que os status reais estão enterrados sob múltiplas camadas de ocultação. Ninguém abaixo do nível dela conseguiria sequer enxergar os detalhes. Ela então explica. O gacha ilimitado pode ser usado infinitas vezes, e tanto a probabilidade quanto a raridade das cartas geradas variam de acordo com a densidade de mana no ambiente. As raridades vão do SSS ao SS, S, rara, comum e erro. E na superfície, onde a mana ambiente é escassa, ele só tirava erro, ou seja, lixo. Mas aqui no fundo do abismo, a concentração de mana é estratosférica. As chances de cartas raras disparam. Como ele caiu nesse local através da armadilha de teleporte, estava cercado de mana densa o suficiente para invocar uma carta SSS. Ela o parabeniza pela coragem de ter chegado até ali sozinho, mesmo sem saber o potencial que carregava. Ingênuo, mas corajoso, a combinação favorita do destino. Também avisa que qualquer monstro desse andar seria fatal considerando os status atuais dele. Mas agora que ela está ao lado dele, isso deixa de ser um problema. Meia nível 9999. Não existe obstáculo que a segure. Light a interrompe para ser honesto.
Ele não veio até aqui com essa coragem toda de propósito. Ele tinha um grupo. Mas eles o traíram. Foi cortado, humilhado, perfurado por flechas e deixado para morrer pelas mesmas pessoas que juraram protegê-lo, quando tudo o que ele queria era sustentar a própria família. Eles discursavam sobre igualdade e justiça racial, mas no fundo queriam apenas usá-lo como cobaia. Por isso, ele declara que eles vão pagar por tudo, sem exceção, sem misericórdia. Meio abraça em silêncio e pede desculpas, não por entender a profundidade da dor, porque como donzela ela não consegue mensurar isso. Mas pode prometer uma coisa: ela vai fazer cada um deles cair. Basta ele dar a ordem, e ela, como donzela, vai rastrear os traidores e entregar suas cabeças de bandeja. Mas Light recusa. Mai insiste que essas pessoas não merecem clemência. Light concorda, mas explica que o problema foi a fraqueza dele. Ele foi enganado porque era fraco. E por isso precisa ficar mais forte. Por mais improvável que seja para um humano atingir esse nível, ele vai se vingar com as próprias mãos. Ele que vai cobrar cada dívida pessoalmente. Ele pergunta a Mai se esse sonho parece tolo. Ela se mantém de joelhos, com respeito absoluto, e responde: o desejo dele é o desejo dela. Se ele busca vingança pessoal, ela vai honrá-lo e auxiliá-lo até que chegue o momento certo, porque ela acredita no potencial dele. Light agradece e volta a invocar o Gacha ilimitado. Ele vai construir uma base de poder, um caminho de retorno. E naquele instante, o abismo mais profundo se iluminou com uma claridade incomum, marcando o início da maior história de vingança que esse mundo jamais vai esquecer. E com isso, o abismo começou a respirar diferente. Não era mais um lugar de morte. Era o útero de um império. 3 anos de silêncio. 3 anos de construção. 3 anos de um garoto que o mundo descartou, forjando algo que o mundo ainda não tinha nome para descrever. Light não ficou esperando o destino mudar de ideia. Ele foi lá e reescreveu o destino à força. E quando ele subir, cada um dos 8 vai sentir o peso de ter escolhido o alvo errado. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade. Comenta aqui embaixo qual dos traidores você mais quer ver pagar. Porque o próximo episódio começa a cobrança. Nos vemos lá.